Graças e paz, amados. Bom dia. Aqui quem está falando é o pastor Márcio. Eu venho aqui gravar mais um vídeo. E antes de eu falar o que eu quero falar, eu quero deixar uma meditação para vocês que está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos lá. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres desse mundo do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-se o seu poder. Afasta-se também destes, também. São estes que são os que introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, das quais deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Até aqui está bom. Querido, nós estamos vivendo momentos em que a palavra está acontecendo assim na nossa cara. Martin Luther King dizia muito sobre isso. O que preocupa ele não é o grito dos ímpios, mas o silêncio dos bons. Nós como igreja, você como cristão, você como um cidadão de bem, como você está absorvendo essas coisas que têm acontecido? Essas coisas que aconteceu do Santo André aí, nessa exposição, esses negócios que tem acontecido agora no museu, esses acontecimentos agora que tem acontecido em BH, esses acontecimentos sobre ideologia de gênero, como você tem absorvido essas coisas? O que passa pela sua mente? Isso é fim dos tempos mesmo, não tem como mexer com isso vai acontecer mesmo, a Bíblia já falava sobre isso. Concordo com você. Concordo que essas coisas a Bíblia já fala, e eu te mostrei aqui agora no texto que a Bíblia fala. Mas enquanto a igreja estiver aqui, a Bíblia fala também que as portas do inferno prevalecerão contra o povo de Deus. Essas coisas vão acontecer no mundo, não dentro da casa dos cristãos, não ao redor dos cristãos, não dentro da igreja. A igreja está passiva, o povo evangélico está passivo. Nós estamos passivos, estamos aceitando essas coisas, as coisas estão entrando pra garganta da gente abaixo e a gente não fala nada, a gente não faz nada, a gente não prepara os filhos da gente, a gente não prepara os nossos amigos, não prepara o nosso rebanho, não prepara a nossa igreja, tem deixado as coisas acontecer naturalmente, como se isso fosse normal. Isso é normal no mundo. Dentro da igreja, não. Ao nosso redor, não. No nosso serviço, não. No nosso bairro, na nossa rua, não. A gente não pode aceitar essas coisas. Mas para isso a gente tem que falar. Para isso você tem que se opor contra isso. Você tem que falar. Você está em qualquer lugar público, então você solta um assunto desse. Você tem que expressar o seu ponto de vista. As pessoas têm que ver indignação em você, para que através da sua indignação você consiga contagiar outras pessoas. As pessoas ao seu redor. Não aceita esse trem como coisa normal, não. Porque não tem nada normal nisso, não. Sexo com animais, sexo com crianças, perversões e todo tipo de zoofilia, todo tipo de porcaria. E você tem se calado dessas coisas, achado que essas coisas são normais, porque são fim dos tempos. Eu creio que é fim dos tempos mesmo. Creio que Jesus está à porta para voltar. Mas enquanto a igreja estiver aqui, a igreja tem que se opor contra isso. Enquanto os homens e mulheres de bem estiverem aqui nessa terra, nós temos que se opor contra isso, porque é isso que vai fazer a diferença entre aquele que serve e não serve a Deus. Entre aquele que tem temor e não tem temor, é isso que é a diferença, é isso que a Bíblia fala. Nós temos que ser luz aqui na terra. Enquanto nós estiver aqui, nós temos que ser sal. Se você é realmente um representante de Cristo na terra, você tem que levar essa água e esse pão às pessoas. E como você leva? Você leva falando, você leva expressando, você leva falando as escrituras, você leva falando que as escrituras se opõem contra isso, que Jesus se opôs contra isso, que os apóstolos se opôs contra isso, e agora é a sua vez de se opor contra isso. Olha quanto sangue derramado para que essa Bíblia fosse escrita. Quanto sangue derramado depois para que essa Bíblia tivesse esse formato aqui hoje. Ou você acha que a Bíblia a vida inteira teve esse formato aqui? Não. A Bíblia era pergaminhos, era pedaços de papéis espalhados, papiros e outras coisas. E aí então pessoas morreram, deram seu sangue, deram sua vida para que hoje essa Bíblia tivesse aqui, em capítulos, em versículos, toda marcadinha, toda separadinha para que você tivesse acesso a ela hoje. Mas eu falo para você, e o que você
tem feito para que essa Bíblia siga adiante? Para que gerações adiantes consigam ter esse mesmo privilégio que você está tendo hoje. Se você ouviu a palavra, se você é uma pessoa de bem, é porque alguém gastou o sangue dele por você. E agora, querido, Deus te chama você a gastar o seu sangue pela nova geração que está vindo, pelos seus filhos que estão vindo. Porque se você continuar passivo e omisso como você está, a sua geração vai toda se perder. Os seus filhos se perderão. Os seus filhos se perverterão. É por isso que a Bíblia falava que essa geração seria pior do que Sodoma e Gomorra. Não porque o mundo vai de mal a pior, mas é porque a igreja de hoje é omissa. Porque os cristãos de hoje são omissos. Porque as pessoas que deveriam levar isso aqui adiante hoje estão se calando, estão tremendo, estão se borrando para poder passar a palavra adiante. Quero te dizer para você uma coisa, querido. Você é o escolhido para levar a palavra de Deus adiante. Você é o escolhido. Agora é a sua vez de abraçar isso aqui e morrer por essa causa. E por essa causa eu me ponho de joelhos. É por isso que eu tenho orado. É por isso que eu tenho pagado um preço, para que Deus desperte você também. Porque Deus o quer, não é só que eu faça vídeo, mas que você também que está ouvindo esse vídeo agora faça a mesma coisa. Se prontifique, se disponha, se disponibilize. Porque aqueles que tiverem vergonha de mim diante dos homens, eu também o negarei. Você diante dos meus pais. Foi Cristo que disse isso. Então, querido, está na hora de você se posicionar. Está na hora de você falar o que você crê e o que você acredita. No que você crê? No que você acredita? Expõe seu ponto de vista, então. Porque os maus estão expondo, estão gritando, estão esbravejando no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, no Instagram, em toda a rede social, no YouTube. E você que é do bem, tá caladinho aí porque tá achando que o mundo vai de mal a pior, e daí? Eu não acredito que enquanto a igreja estiver aqui, as coisas não pode ficar desse jeito. Eu creio assim que nós somos sal, nós somos luz, nós somos os escolhidos para mudar a história dessa geração. Senão essa geração inteira vai se perder. E eu te digo para você, quando a Bíblia falou que muitos serão chamados, mas poucos são escolhidos, a maior parte dessa profecia está na nossa geração. A gente não pode aceitar isso não, querido. A nossa geração é uma geração fraca, é uma geração que não ora, é uma geração que não jejuma, é uma geração que não lê, é uma geração incrédula, é uma geração onde você não vê as maravilhas de milagres como se via no passado. Por quê? Porque é uma geração superficial, é uma geração plantada à beira do caminho, que a palavra está sendo roubada nela antes que até que entre pelo ouvido. Está na hora de você se disponibilizar em fazer algo para o reino de Deus. Tenha um bom dia, que Deus te abençoe e que essa palavra entre no seu coração e que você a partir de hoje se oponha contra essas coisas que não prestam, se oponha contra aquilo que é a palavra de Deus. Tudo que é contra a palavra de Deus, se oponha. Em nome de Jesus, faça alguma coisa, porque se você não se levantar, Deus levantará outros como ele tem levantado. Mas eu creio que você é o escolhido para levar isso adiante. Em nome de Jesus, tenha um bom dia.